Está a gravar a aula, ok? Está tudo em ordem. Então, eu estava aqui a falar que cada representação aqui de um bloco no IPv6 nós temos o decaocteto, e cada decaocteto aqui é separado por sinal de 2 pontos, ok? Como conseguem ver aí, nós temos o 2001, 2 pontos, 0db8, 2 pontos, AD1F, 2 pontos. Então esses 2 pontos aí são os que separam os blocos do nosso endereço IPv4, correto? IPv6, perdão. Okay? Então essa é a representação do nosso endereço IP. Diz aqui que a representação é dividido em 8 grupos de 16 bits. Okay? Temos aí 8 grupos. Então nós temos 8 blocos aqui. E esses 8 blocos aí são separados por 2 pontos, ok? Aqui diz ainda que são escritos em dígitos hexadecimais de 0 a F. Vamos entender isso no próximo slide, ok? Tenho aqui a representação de numeração hexadecimal para binário, ok? No próximo slide, aqui colocar para binário. E aí, pessoal, a representação aqui da numeração hexadecimal para binário. Podíamos representar também para a numeração decimal, não seria problema nenhum, mas o contexto agora é, neste caso, a conversão de hexadecimal para binário, neste caso. Então temos aí essa tabela, eu trouxe essa tabela aí, temos aí a representação de numeração hexadecimal que vai de 0 a F, ok? Nós temos aí, entre aspas, né, o contexto de numeração, neste caso decimal, mas na verdade essa numeração é hexadecimal que vai de 0 a 9, e temos aí de A até F, ok? O A neste caso representa o nosso número 10, ok? Representa o nosso número 10. O B representa o 11, o C representa o 12, o D representa o 13, o E representa o 14 e o F representa aqui o número 15. E conseguem ver aqui que cada algarismo, pessoal, em conversão binária é representado aqui por zeros. Então nós temos aí o número 0 que é representado por 4 zeros. Temos que ter aí 4 dígitos binários. Isso na conversão hexadecimal é obrigatório. Okay? Temos que ter aí a conversão temos que ter aí a representação de 4 dígitos binários. O número 1, nós sabemos que em geral os zeros à esquerda não tem nenhum impacto, mas quando nós representamos os números hexadecimais, nós temos que colocar aqui os zeros, tanto à esquerda como também à direita, para eles totalizarem 4 por cada algarismo. E finalmente, okay, aqui em termos de slide, temos aqui um resumo básico dos endereços IP. Okay? Temos aqui um resumo, como é que nós podemos resumir os nossos endereços IPs. Isso na versão IPv6. Okay? Deixa só projetar aqui o ecrã inteiro. Então, pessoal, tendo aqui esse endereço IP de exemplo que eu trago aqui, que é esse que começa por 2021, o primeiro aí, depois temos aqui a representação dos zeros e tudo mais, e termina aqui com 140B. Esse aqui é o nosso endereço IP V6 inteiro, ok? Temos aqui o IPv6 inteiro. Só que existem aqui mecanismos para resumir os nossos endereços, como por exemplo, todos os zeros que vêm à esquerda nós cortamos, eliminamos, tá bom? Então nós eliminamos, como conseguem ver aí,
no segundo bloco desse nosso endereço IP, o 0 à esquerda foi eliminado, sendo que aqui embaixo nós temos o resultado de simplesmente DB8, ao invés de ser 0DB8, ok? Temos aqui um conjunto, o terceiro bloco, que é representado por zeros, neste caso. Nós podemos simplesmente omitir esses zeros aí, ok? Ou podemos representar esse bloco todo apenas com um número zero, ok? Então estamos aqui a arranjar mecanismos de resumir o nosso endereço IPv6, ok? Então nós temos aqui também o quarto bloco, aí com zeros. Mas veja só o que acontece aqui, pessoal. Temos dois mecanismos. Este aqui, que nós podemos omitir os zeros colocando apenas um, ou podemos representar aqui o resumo completo do nosso endereço IP com uns 2 pontos que aparecem aqui. Nós vamos dizer que existe aqui uma sequência de zeros que nós não queremos colocar no nosso endereço IP. Okay? Então o que a gente faz? Coloca aí a representação de 2 pontos e segue aqui o 130F. Porém, nós não podemos voltar a colocar aqui 2 pontos. Por quê? Isso gera ambiguidade no nosso endereço IPv6. Okay? O nosso computador não vai poder entender qual é a posição desses zeros aí. Então, nós colocamos apenas uma vez os 2 pontos, que é para resumir o nosso endereço IP no sentido de tem aí uma sequência de zeros que representam certos blocos no nosso endereço IPv6, ok? Então, temos aqui também, nesse exemplo que vem por cima, ok? Temos aí, depois do 130F, a representação desses zeros que aparecem aí, essa sequência de zeros que aparece aí, é dada aqui por 2 pontos. Podiam ser 4 blocos aqui representados por zeros. Isso não significa que nós vamos colocar aí 2 pontos, não. Ok? Se nós colocarmos aí 2 pontos, estamos a dizer que existe aí uma sequência de zeros, não importa, neste caso, quantos blocos ele ocupa. Ok? E finalmente temos aqui o 140. Mais uma vez, quero vos elucidar, nós não colocamos 2 vezes os 2 pontos no mesmo endereço IP. Okay? Simplesmente colocamos uma vez. A outra sequência pode ser representada aqui por zeros. Como podem ver aí, podemos usar este endereço aqui que aparece aí no meio, ou podemos usar este endereço que está aí embaixo. É o mesmo endereço, ok? Porém resumido de forma diferente. Então é daí que nós conseguimos aqui lidar com a espessura do endereço IPv6. Nós conseguimos resumir, nós conseguimos comprimir o endereço IPv6 para que ele seja menor ainda. Okay? Podemos representar esse nosso endereço IPv6, de diferentes maneiras. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o endereço IP 2001, assim, ok? Eu vou estar aqui a resumir dessa forma, 2001, mas na verdade não deve ser 2001, tem que ser 2001, ok? Represento aqui por 2 pontos, ok? Estou aqui a tentar usar essa caneta aqui, não está fácil. 2001, 2 pontos, podemos ter apenas 2 blocos, na qual nós representamos aqui geralmente o nosso endereço IPv6. Então nós podemos resumir o nosso endereço IP se tivéssemos aqui uma sequência de zeros depois do segundo octeto e o último, ok? E outra coisa que é importante citar aqui no IPv6 é sobre a máscara de rede. Aqui não existe aquela máscara de rede que nós vínhamos aplicando em IPv4, que é de 255, por exemplo, 0, 0, 0, que é a representação do endereço IP da classe A. Aqui nós não aplicamos nesse contexto. Quando nós representamos o nosso IPv6, nós apresentamos na máscara
a nossa máscara no contexto CIDR, ok? CIDR, que é a nossa máscara resumida. Neste caso, ao invés de colocar aí sequência de 255, 255, 255, nós colocaríamos o endereço IP, colocaríamos o endereço IPv V6, neste caso, vou voltar aqui a escrever 2001, colocar aqui, podíamos colocar 2.2.1 para o primeiro endereço, obviamente, e colocaríamos aqui uma barra e representaríamos aqui a nossa máscara em CIDR. Neste caso pode ser barra 64, se nós formos a dividir o nosso endereço IP em dois grupos, ou seja, temos o primeiro grupo representando a rede e o segundo grupo representando os hosts, ok? Nós podíamos calcular subredes e colocaríamos, por exemplo, barra 127, ok? 127 aqui, podíamos colocar dessa forma. Isso nos retornaria apenas 2 endereços IPs válidos. Apenas 2 endereços IPs válidos é que seriam retornados se nós usássemos aqui essa nossa máscara de rede barra 27. Okay? Aqui em IPv6 não usamos as máscaras de rede no formato do IPv4, que é aquele 255. Nós apenas colocamos o slash, neste caso, barra, pode ser barra 24, se usássemos 24 bits apenas para representar os hosts. Okay? Só que, como eu já disse, o IPv6 ele tem uma sequência de bits e o bit máximo aqui é o bit 128. Então nós temos aqui no seu total 128 bits que são utilizáveis na representação dos endereços IPv6. Okay? Eu espero aqui que tenha deixado aqui bem claro sobre a representação do nosso IPv6 e podemos só partir aqui para a configuração. Eu já havia preparado aqui um mapa de distribuição do IPv6 para as nossas máquinas, ok? E no nosso host pessoal, no nosso computador físico, eu vou aqui mostrar-vos que é possível, neste caso, a gente usar aqui o IPv6 nos nossos computadores, ok? Okay. Eu vou, neste caso, pesquisar aqui por adaptadores de internet, ok? Eu posso ir para Network Configuration, ok? Networking, vou Network and Sharing Setter, vou para Change Adapter Settings e aqui, né, eu vou para propriedades para verificar o espaço, neste caso de preenchimento ou o formulário de preenchimento do IPv6, que é esse aqui. Okay? Nós podemos obter de forma automática ou também podemos preencher aqui esses nossos campos. E o prefixo aqui geralmente é dado por barra 26. Então, nesses espaços aqui, são aqui representados, neste caso, os campos para preenchimento do nosso IPv6, endereço, neste caso. Temos aqui a máscara de rede e aqui o default gateway. No Cisco também temos esses espaços aqui para preencher no IPv6, porém, é um pouco diferente do IPv do nosso computador físico real, neste caso lá no nosso Cisco Packet Tracer. Então, para já, eu vou pedir para abrirem aí o Cisco Packet Tracer, que é para a gente montar a nossa topologia e configurar um pouco aí o IPv6, ok? Então vamos abrir aí o nosso Cisco. Vou abrir aqui o Cisco. Vamos lá, pessoal. Abrimos aí o nosso Cisco Packet Tracer. Vamos montar aqui a nossa topologia, que é para começarmos aqui um pouco as configurações dos nossos
dispositivos. Eu vou usar aqui o roteador, pode ser esse 2911, okay? Esse que aparece aí no vosso ecrã, 2911. Vou usar aqui o switch, vamos lá, o primeiro switch, pode ser, ok, e vou arrastar para o meu ambiente de trabalho, colocar 3 computadores, ok, colocar aqui 3 computadores. Vamos configurar esse ambiente aqui, vamos fazer aqui as conexões. Aqui em Connection, uma vez que estamos a trabalhar com equipamentos totalmente diferentes, vamos usar aqui um cabo direto. Vamos clicar no roteador. Eu vou conectar nessa porta Gigabit Ethernet 0/0. Vamos conectar todos aí em Gigabit Ethernet 0/0. E no switch eu posso conectar na porta 24. Okay? Relativamente às portas no nosso switch, não vamos nos preocupar muito hoje, uma vez que estamos aí a agrupar, né? Na última aula estivemos a configurar VLANs. Nas VLANs sim somos obrigados a implementar ou a conhecer as nossas conexões físicas, que é para podermos fazer aí a conexão virtual dos nossos computadores. Portanto, vou fazer aqui a conexão dos computadores em qualquer porta do switch, porém no computador vou fazer a conexão na Fast Ethernet 0/0, ou melhor, Fast Ethernet 0. Okay, vou fazer aqui essa conexão. Pronto. Então já fiz aí a conexão da minha topologia. Vamos acrescentar aqui mais um router, mas isso vamos fazer posteriormente. Okay? E vamos aqui executar a configuração do IPv6 Internet Protocol version 6, okay, na nossa topologia. Primeiro vamos só colocar aqui um mapa desse nosso endereço. Vamos usar aqui essa etiqueta para fazer aqui anotações no nosso ambiente de trabalho. Eu vou colocar aqui o endereço IP, vou colocar 2001 ou simplesmente 2001. Posso colocar aqui o endereço ABCD, 2 pontos. Vou colocar aqui mais uma vez 2 pontos, ou seja, nesse conjunto aqui estou a representar o conjunto de números zeros. Neste caso seria 0000, depois 0000, depois 0000 e finalmente 000, ok? Então teríamos aqui mais ou menos, digamos, 5 blocos só representados por 0. Então nós podemos resumir esse conjunto de zeros colocando aqui apenas ABCD, 2 pontos, 2 pontos de novo, pode ser 1, que vai representar aqui o gateway do nosso roteador, e podemos colocar aqui uma barra 16, que vai representar a nossa máscara de rede, perdão, não barra 26, vamos 16, vamos colocar barra 64. Estou acostumado aqui a trabalhar com endereço IP V4. Vamos colocar aqui barra 64. Veja só, eu resumi o meu endereço IP nessa natureza. Okay? Resumi aí o meu endereço IP para esse contexto. Correto? Vou representar aqui as minhas máquinas, o nosso endereço IP. Eu posso mudar a partir daqui, onde vem escrito PC1, ou posso clicar na minha máquina, ok? Vou para a configuração, e aqui onde vem Display Name, eu posso alterar e colocar aqui o endereço IP, e tem que ser a mesma faixa desse endereço IP aqui, que é para garantir aqui a comunicação entre a máquina e o roteador, em primeiro lugar. Então vamos colocar aqui o endereço 2001, 2 pontos, vou colocar A, B, C, D, 2 pontos, 2 pontos,
uma vez que nós teremos lá o IPv4, o nosso gateway, com a representação 2.2.1. Eu aqui vou colocar nessa máquina 2.2.2, ok? Atenção que não estamos a atribuir o endereço IP na nossa máquina, nós só estamos a mudar aqui a label, que é para não nos complicarmos no futuro, ok? Então estou aqui a colocar o endereço IP. Uma vez que nós vamos atribuir de forma estática, nós vamos colocar aqui nas nossas etiquetas, que é para representar aqui o nosso endereço IPv6 nas nossas máquinas. Eu vou colocar para essa segunda máquina o IP com a terminologia 2.2.3 aqui, ok? E vou representar aqui nessa minha terceira máquina os 2.2.4. Então já temos aqui 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e por fim 4. Então esses são endereços IPs que nós vamos atribuir aí nas nossas máquinas, ok? Outra coisa que nós precisamos tomar atenção aqui, eu coloquei na verdade /64, que na verdade seria a representação do nosso endereço IP nessa natureza, seria 2.0.0.1, ok? 2 pontos A, B, C, D, ok? 2 pontos, 2 pontos. Temos este octeto aqui representado por zeros, okay? Vou resumir aqui colocando apenas um zero, ok? Depois outro zero, depois outro zero, outro zero e finalmente mais um zero aqui. E por fim vou colocar aqui a representação, neste caso dos nossos OSI. Esta parte toda aqui, pessoal, esta primeira parte de 2001 ABCD 00, este endereço aqui, esta parte, perdão, representa a nossa rede, ok? Representa aqui a nossa rede. E o que sobra desse lado aqui, que pode ser qualquer endereço aqui no final, 1, 2, 3, 4, tudo isto aqui estamos a dizer que é a representação dos nossos hosts, este aqui. Então aqui representamos os nossos computadores, que são os hosts, ok? Então simplesmente nós estamos a dividir, lembre-se, o IPv6 tem aqui 128 bits na sua composição. Sendo que temos 128 bits na nossa composição, nós estamos a dividir esses 128 por 2, ok? E temos aí o 64. Então significa que uma metade desse nosso endereço aqui é a representação da rede e a outra metade é de OSS. Então 128 por 2 teríamos aqui 64. Então esse 64 aqui é a nossa máscara aí, CDR, okay, que nós vamos representar lá nos nossos dispositivos, ok? Portanto, vamos aqui. Estava a tentar elucidar-vos aqui sobre esse 64 aqui, ou seja, estamos a dividir pela metade. Podíamos calcular subredes aqui no IPv6, podíamos tranquilamente, ok? Mas eu deixo esse critério para vocês aí, uma pesquisa particular ou singular, cada um vai poder fazer aí pesquisas e vai poder calcular. É algo bem simples, né? Não leva muito tempo, o cálculo de subredes aqui no IP da versão 6. Então vamos clicar aqui no nosso roteador, ok? Vamos clicar no nosso roteador. Hoje nós não vamos colocar aquele laptop de configuração. Vamos colocar aqui apenas o nosso... Vamos clicar aqui no roteador e vamos para o CLI, bem aqui, aba CLI. E aqui onde ele pergunta se desejamos continuar com configuração por diálogo, nós vamos negar, digitando aí o comando no, ok? Permitam-me só projetar essa tela, que é para aparecer aí em full screen.
Vou só projetar a tela de comandos, uma vez que vamos trabalhar aqui com o roteador. Okay. Então vamos lá, temos aí um enable. Okay. Enable, enter, configure terminal, vou colocar aí para entrar no modo de configuração global do nosso equipamento. E aqui vamos primeiro dar nome, hostname, podemos colocar R1, ok, enter. Então alteramos aí o nome do nosso roteador. Podemos chamar a nossa interface Gigabit Ethernet com o comando interface, ok, interface Gigabit. Podemos resumir aí colocando GI ou simplesmente um G, ok? Estamos a abreviar o nosso comando de Gigabit Ethernet para GI 0/0, enter, e vamos aqui nesse comando atribuir o nosso endereço IPv6. E há uma diferença na atribuição entre IPv4 e IPv6. No IPv4 nós colocávamos aí IP address, ok? Porém, aqui nós temos que especificar que é IPv6. Então, temos que colocar aqui IPv6 address, dessa forma. IPv6 address, seguido do endereço que nós queremos atribuir. Pode ser escrito em maiúsculo, pode ser escrito em minúsculo. Isso é relativo, na verdade. Cada administrador, neste caso, cada utilizador desse sistema pode fazer aí a atribuição. Então, nós podemos colocar aqui aquele nosso endereço que é 2001, ABCD, 2.1/64. Aqui é assim. Só colocamos aí IPv6 address, lembrando que o termo address vem com duplo D e duplo S. Vamos colocar aí 2021, ABCD, 2.1/16, ok? Depois um enter. Então simplesmente nós atribuímos aí o endereço IPv6 nessa interface. O que precisamos fazer agora é habilitá-la. Vamos colocar aí o comando no shutdown, ok? No shutdown. Depois um enter. Então nós já habilitamos. Aqui é o último comando, aí está marcado azul, o último comando que eu digitei, que é o no shutdown, ok? Então, simplesmente habilitamos essa nossa interface, correto? Com o nosso comando aí, no shutdown, depois de atribuir aqui o endereço IPv6. É o mesmo que nós colocamos lá no nosso layout, na nossa rede, na nossa topologia aí desenhada no Cisco, ok? É o nosso gateway, este aqui. E a outra coisa, pessoal, que pode ser feita aqui, ao atribuir aqui esse endereço IP, nós podemos não indicar esse número aqui, o 1. Podemos não indicar, podíamos colocar aí 2001, ABCD, 2.2./64. O que ele ia fazer? Ia deduzir qual é o endereço de gateway que vai ser atribuído aí nessa nossa interface. Okay? Então nós já atribuímos aqui o IPv, neste caso o IPv6 a essa interface, e vamos fazer aqui um AND, vamos escrever aqui um AND, enter, e vamos gravar as nossas configurações. Um copy memory, ok? Vamos gravar aí, ou melhor, write memory, para gravar aí os nossos comandos no nosso Cisco, na nossa NVRAM, ok? Pronto. Tendo feito aqui a configuração no nosso roteador, vamos agora partir para os nossos hosts e depois vamos fazer aqui teste de ping, ok? Vamos fazer aqui o teste de ping depois de partilhar aqui ou de informar os endereços IPs para os nossos hosts.
Portanto, vou para este primeiro computador aqui, ok? Vou para esse primeiro computador, vou para desktop, a aba desktop. Lembre-se, nós não estávamos a atribuir endereço IP, só estávamos a fazer um mapa dos endereços IP que nós vamos atribuir. Vamos para IP Configuration, bem aqui, e ao invés de colocar aqui, portanto, o IPv4, nós vamos para o IPv6 Configuration. Aqui no Cisco aparece, neste caso, aparecem as duas versões de endereço IP na mesma janela, mas nós vamos ignorar aqui o IPv4 e vamos para essa aba do IPv6. Então vamos atribuir aqui o primeiro endereço IPv6 para essa máquina, que vai ser 2001 2.abcd 2.2.2 e vem aqui essa barrinha bem em frente a esse campo aí, onde nós vamos colocar aí a nossa máscara em CIDE, que é /64, ok? Então vem aí /64. Esse local address, todos os computadores vêm com esse local address e geralmente é iniciado aqui com esse FE80, ok? É um endereço que todos os computadores têm, okay, por padrão. Basta começar aqui por FE80. Nós temos aqui um link local, neste caso na versão 6. Pode não apagar esse endereço IP, não apaguem. Só vamos colocar aqui o gateway, que é o mesmo endereço que nós atribuímos ao nosso roteador lá, que vai ser 2001 2001 ABCD 2.2.1 é o endereço que atribuímos aí ao nosso roteador. Então são esses campos aqui. Vou considerar 3 campos: do endereço IPv4, da máscara de rede em CIDR e também do gateway do nosso roteador, que é essa aqui, ok? Então, tendo preenchido esses campos aí, nós podemos executar aí o comando ping para verificar se há comunicação entre essas duas máquinas. Neste caso, falo do computador e o roteador. Eu vou fechar aqui essa janelinha da configuração de IPv6. Vou para Command Prompt e aqui eu vou escrever o comando ping para o endereço do meu roteador, ok? Que é essa aqui. É comum, pessoal, não acontecer ou marcar erro quando a gente usa aqui esses envelopes aqui, ou seja, o teste de comunicação com PDUs, mas é garantido, sempre garantido, quando a gente faz aqui o ping com o Command Prompt, ok? Então, como podem ver aqui, entre esse computador e o roteador há comunicação, ok? Ele envia aqui 4 pacotes, recebe 4 pacotes e não perde nenhum pacote, ok? Então temos aqui 0% de perda, simples quanto isso, ok? Podemos fazer essa configuração para este segundo PC, ok? Eu vou fazer aqui a configuração, clico no PC, vou para Desktop, IP Configuration, e aqui em IPv6 Address, ou IPv6, vou colocar aqui o endereço IP com a terminologia 2.2.3. Olha só, coloquei aí 2001 2.abcd 2.2.3, ok? Não esquecendo aqui de colocar a máscara de rede, que é /64, e aqui nós temos o nosso endereço de gateway, que é 2001 2.abcd 2.2.1, ok? Não removam, não tirem essa parte aí do link local, ok? Endereço do link local, ou link local address, ok? É importante que esteja nesse campo aí.
beleza? Portanto, vamos lá, vou novamente fazer aqui um ping para o meu roteador. Vou para Command Prompt e aqui eu vou executar o comando ping para o endereço do meu roteador, que é 2001 ABCD 2.2.1 Enter. Eu tenho aqui sucesso na comunicação entre essas duas máquinas. Okay? Finalmente, vou para o terceiro computador aqui. Vou para Desktop. Vou para IP Configuration. Vou atribuir aqui em IPv6, endereço IPv6. Vou atribuir com a terminologia 2.2.4. Neste caso, temos aí o endereço 2001.abcd 2.2.4. Okay? Esse é o nosso endereço IPv6 resumido. Okay? Vou colocar aqui a máscara de rede em CIDR/64. Vou colocar aqui o endereço de gateway, que é 2001 ABCD 2.2.1, como vem aí na vossa tela. Okay? Então, como padrão, vamos fazer aqui ping. Bem antes, eu vou fazer aqui, vou executar aqui um comando para verificar esse endereço IP aqui através do CMD, que é ipconfig enter. Okay? Ele me coloca aqui o link local, que é SFE, mas eu posso simplesmente executar aqui o comando ipconfig espaço /all, que significa todos. Okay? Enter. Ele vai me exibir aqui, okay? Todos os endereços disponíveis aqui na minha máquina. Okay? Mas veja só que ele só me exibe aqui o endereço do link local, não exibe, neste caso, o endereço IPv6, okay? Da minha interface FastEthernet 0/0. Porque aqui no Cisco ele toma em consideração geralmente o padrão de IPv4. Então ele coloca aqui 000 para meu endereço IP, 000 para minha máscara de rede, para o gateway idem e também para o nosso DNS. Okay? Ele não toma aí em consideração a atribuição do endereço IP V6. Porém, neste caso, nas nossas máquinas físicas, nas nossas máquinas reais, esses endereços aqui são exibidos caso sejam atribuídos lá. Então vou neste momento fazer o ping, colocar aqui o ping para o mesmo endereço que é o meu roteador e consigo ter aqui com sucesso a comunicação entre a minha máquina e o roteador. Posso fazer aqui a comunicação, ou fazer o ping com outra máquina, que eu vou recorrer a tecla da setinha para cima para recuperar a última linha digitada e depois vou colocar aqui o endereço IP 3, que é 2001 2.abcd 2.2.3. Clicar aqui enter. Então entre as máquinas também há aí comunicação, ok? Entre as máquinas também há comunicação, correto? Vou fechar aqui essa janela e vou convidá-los aqui a acrescentarmos um pouco a nossa topologia, colocando desse lado um outro roteador, ok? Para fazermos aqui essa configuração básica no outro lado, ok? No outro roteador. Então tenho aqui esta rede 2001 ABCD 2.2.1/64 e nós sabemos, já conseguimos verificar que desse lado aqui temos, portanto, comunicação. Vamos montar aqui um outro roteador. Vou aproveitar esse momento para mudar aqui o nome da nossa label. Posso colocar aqui Gaza, okay, nesse roteador. Eu vou montar o outro roteador aqui. Colocar aqui um outro roteador. Mesmo modelo, pessoal, 2911 aqui, okay.
uma vez que vou montar um link serial, ou seja, uma rede WAN aqui, eu tenho que alterar aqui, eu tenho que acrescentar um módulo nesse meu roteador. Então, vou clicar no roteador, ok? Vou desligar ele. Vou até aproveitar e fazer um zoom aqui para mostrar como é que montamos. Desligamos o roteador, temos aqui a chave da alimentação, ok? Vou arrastar aqui esta placa WC2T para este módulo aqui, o mais próximo dessas portas console e auxiliar que vem aí no nosso roteador, okay? Vou ligar o roteador, ligo ele, okay? Vou fazer a mesma configuração aqui, mas antes eu preciso certificar-me de que as minhas configurações estão salvas. Então vou clicar no roteador, vou para CLI mesmo, ok? Vou aqui digitar o comando enable, ele saiu lá do meu modo exec privilegiado. Vou de novo gravar com o comando write memory. Agora sim eu já posso desligar o meu roteador e voltar a ligar, que ele não vai perder as suas configurações, ok? Vou fechar aqui essa janela, ou melhor, não vou fechar, vou para aqui em físico, ok? Vou para físico, vou dar aqui um zoom, vou desligar o meu roteador, ok? Desliguem, pessoal, na certeza de que gravaram aí todos os comandos. Vou arrastar aqui este módulo HWC2 para esta label aqui e vou ligar o meu roteador. Pronto, liguei o meu roteador, então ele está aí a processar. E vou fazer aqui a conexão WAN, ok? Vou fazer aqui a conexão WAN. Não vou usar esta serial DTE para fazer aqui a conexão no roteador à esquerda na serial 0/0/0 e deste lado também vamos fazer a conexão na serial 0/0/0, ok? Fiz aí a conexão. Vou montar aqui um switch, posso montar aqui um computador apenas. Vou conectar um computador deste lado e vou fazer essas conexões. O cabo é direto, dessa forma, na face da internet 0/0, qualquer porta do meu switch. O mesmo conceito é aplicado entre a conexão do switch e o router, porém no router eu vou fazer aqui a conexão na Gigabit Ethernet 0 aqui, ok? Então vamos fazer aqui a configuração deste outro lado, ok? Depois disso, nas próximas aulas na próxima aula, perdão, vamos fazer aqui a configuração do roteamento estático, como prometido, como vem aí no plano do nosso módulo. Vamos fazer aí a configuração do roteamento estático nas nossas máquinas, no IPv6, assim é que é, ok? Hoje só vamos configurar essas interfaces LAN e WAN dessa nossa topologia. Vou acrescentar aqui os endereços IPs, vou usar aqui esse bloco de notas, ok? Aqui vou ter um outro endereço IP, mas vou começar aqui com 2021, ok? Vou colocar 2021 2 pontos barra, eu posso colocar aqui 64 também, não tem problema, apesar de ser um conceito usado para o desperdício de endereços IPs, mas vamos colocar aqui 64. Deste lado aqui, desse nosso roteador à esquerda, nós vamos colocar 2001 2.2.1 e aqui vamos colocar 2001 2.2.2, ok? E para essa nossa rede aqui, essa rede local que possui apenas um computador,
vamos colocar 2001, dois pontos, podemos colocar aqui AB, ou podemos colocar EF, dessa forma, 2001, EF, dois pontos, posso colocar 1/64, dessa forma, ok? Colocar aqui 2001, dois pontos, EF. Uma vez que é só uma label aqui que estamos a criar, eu vou colocar aqui em letras maiúsculas, EF, ok? E para essa máquina aqui, nós vamos possuir o endereço 2001, dois pontos, EF, dois pontos, pode ser aqui, tem que ser dois pontos, 2. Assim. Podia ser uma letra aqui, podia ser um A, ele aceita, ok? Também é um endereço IP, mas da versão 6, ok? Não significa que nós temos que nos limitar apenas aqui nos números cá no final, não. Nós podemos colocar uma letra, podemos colocar aqui um FFF, que é basicamente um conjunto aí de números 15, correto? Eu resumi esse endereço IP aqui e na sua composição, na verdade, nós teríamos aqui 2001, dois pontos, 00EF, dessa forma, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0000, 2 pontos, vamos lá ver quantos octetos tem, 2, 3, 4, 5, 6, seria mais 1, 2, 3, 4 de zeros, e por fim teríamos aqui 0002, esse seria o endereço IP que nós teríamos aqui nesse endereço, nesse host aqui. Mas nós resumimos, veja só que fica mais bonito e intuitivo quando nós usamos aqui apenas um endereço resumido. E é esse aqui, 2021 EF 2.2.2. Então, na sua composição, né, na sua estrutura total, completa, perdão, nós teríamos esse endereço aí, que é longo. Não, nós só resumimos aí para esse EF 2.2.2, okay? Seria assim. Portanto, vamos configurar aqui esse outro lado, esse roteador à esquerda. Vamos colocar aqui no CLI, correto? Vamos colocar no CLI. Vamos negar aqui o modo de configuração por diálogo com o comando no, enter, enter. Vamos executar aqui o comando enable, enter, configure terminal, enter. Vamos dar aqui um hostname, vamos dar aqui Maputo, pode ser, Maputo, enter. E vamos configurar aqui as nossas interfaces. Já temos duas interfaces por cada roteador. Temos a interface gigabit e temos a interface serial. Então nós vamos colocar aqui, vamos chamar a interface gigabit, ok, 0/0, enter, e vou atribuir aqui o endereço IP, não esquecendo aqui que quando nós trabalhamos com IPv6 nós temos que colocar o comando IPv6 address, e vamos colocar aqui 2001, dois pontos, EF, 2.1/64, enter. Então esse é o endereço IP que nós colocamos aí, okay? IPv6 address 2001 EF 2.2.1/64. Vamos habilitar com o comando no shutdown, enter, push, enter, ok, enter duas vezes. Então temos aqui a nossa interface já verde, a nossa interface Gigabit Ethernet, ok. Permitam-me só projetar aqui esse ecrã aqui.
vou dar aqui exit, enter. Conseguem ver aí o meu ecrã, pessoal? Vou chamar agora a interface serial com o comando interface serial 0/0/0, enter. Vou atribuir aí o endereço IP. O endereço IP que nós colocamos aí é esse 2001, dois pontos. Vamos colocar desse lado aí, neste caso, o ponto 1, ok? Então vamos colocar aqui IPv6 address. Vamos colocar 2001, 2.2.1 barra, vamos colocar também 64, enter. Vamos habilitar com o comando no shutdown. Okay. Habilitamos aí com o comando no shutdown. Depois disso, enter. Enter novamente. Okay. Eu espero que a minha tela esteja aí a aparecer. Aparece? O que eu fiz agora? Ok. Então, configuramos aí o IPv6 para essa interface serial, ok? Vamos só finalizar aqui as configurações com o comando end, enter novamente, e vamos colocar aqui o comando write memory para poder gravar aqui as nossas configurações, enter, correto? Vou fechar aqui essa janela. Vou, neste caso, para o meu computador, este aqui, que é para atribuição de endereço IP, que é o computador que está mais à esquerda, o último computador que nós montamos aí na nossa topologia. Então vamos colocar aqui no nosso computador um endereço IP. Cliquem no computador, desktop, colocar aí em desktop, e depois disso vamos para IP configuration, é a mesma maratona. Vamos colocar aqui o endereço IP 2001 EF 2.2.2, a máscara de rede barra 64, e vamos colocar aqui, né, o nosso default gateway, que é na verdade 2001 EF 2.2.1, assim. Depois vamos fazer aqui um ping para a nossa máquina, para o nosso roteador, okay? Vamos fazer aqui o ping para o nosso roteador. Fechar aqui. Vou para o command prompt agora. Eu vou fazer aqui o ping para 2001 EF 2.2.1, enter. E eu consigo ter aí comunicação entre os hosts, entre o host e o meu roteador. Só temos um host. Vocês, como exercício, podem acrescentar aí mais hosts, né? E atribuir aí o endereço IP a partir de 3 até onde conseguirem, ok? 3 até 9, depois A, B, C, D até o F. Lembrando aqui que o IPv6 vai de 0 até F, ok? Vou fechar aqui essa janela e só para terminar, ok? Vou para esse computador aqui, o roteador, perdão, ok? Lembrando que nesse roteador aqui, que está, no meu caso, representado como Gaza, aqui eu não tenho o endereço IP na minha porta serial,
ok? Então eu preciso configurar o meu endereço IP na minha porta serial. Eu só tenho na interface gigabit, ok? Então vou colocar aqui, vou clicar no meu roteador de Gaza, vou para CLI, ok? Ele voltou aqui para o modo exeg privilegiado, usuário que já quis dizer. Então vou digitar aqui o comando enable configure terminal. É só, eu resumi o comando configure terminal para apenas conf espaço T, ok? É possível também resumir, não estranhe. Acho que caiu também nessa ratoeira de resumo de endereços IPs quando estou na aula. Acho que hoje é só a primeira vez que eu descubro que faço esse resumo. Espero que noutras aulas lá eu não tenha resumido tanto assim os comandos. Mas vamos lá. Vamos chamar a interface serial 0/0, que é a interface que liga o roteador de Gaza ao roteador que está à direita. Nós não especificamos nome, mas vamos tomar aqui como Maputo. Vou chamar a interface, que é a interface serial 0/0/0, enter, e vou atribuir aqui o endereço IP, tem que ser IPv6, vai ser IPv6 address, vamos colocar aqui 2001, dois pontos de novo, é só, vamos colocar aqui 2/64, enter, e já está habilitada. Mas na verdade vamos executar aí o comando no shutdown para habilitar a nossa porta, okay? A minha já estava aqui habilitada. Então atribuímos aqui o endereço IP para esse nosso para esse roteador aqui que está aqui com a etiqueta Gaza, ok? Vou finalizar aqui as configurações com o comando end e vou gravar write memory, enter, beleza? Tendo já feito a gravação aqui, eu posso executar aqui o comando de verificação. Vamos executar aqui todos o comando show IP interface brief para ver aqui o resumo dos endereços das nossas interfaces. Show IP interface brief, esse é o último comando que eu executei aqui. Show IP interface brief, enter, ok? Conseguimos ver aqui que as interfaces estão habilitadas. Por exemplo, tenho aqui a interface gigabit, está up. Temos aqui a interface serial 0/0, também está up. Então são essas duas interfaces que eu tenho aqui no meu roteador, ok? E as outras interfaces serial aqui, né? Elas encontram-se administrativamente desligadas, ok? Podemos executar aqui o comando show run para ver todas as configurações gerais do nosso roteador, para ver o que está a correr, o que não está a correr para as nossas interfaces. É só executar aí o comando show run, ok? Vamos ver aí o hostname que nós atribuímos. Eu quero em particular verificar as interfaces se tem lá o endereço IPv6. Então é só que ele acrescenta, na verdade uma interface padrão não vem especificado aqui que tem que ter IPv6, mas veja só, eu tenho aqui a interface gigabit ethernet 0/0, ok? Ele já diz aqui no IP address, por quê? Porque ele entende geralmente que deve receber um IPv4, um endereço IP na sua versão 4, ok? Porém, nós quando acrescentamos aí o comando IPv6 address, ele já acrescenta aqui na sua NVRAM que recebe o endereço IPv6, ok? Que é esta aqui. Então, veja só, a nossa interface gigabit ethernet 0/0 possui o endereço IP. A nossa interface gigabit ethernet 0/1 não possui o endereço IP, lógico, não atribuímos.
tanto a Gigabit Ethernet 0/2, as interfaces, a interface que tem o endereço IPv6 é esta aqui, que é a interface serial 0/0. Então possui também aqui o endereço IP. Então é bom verificar essas configurações aqui para detectar erros na configuração de endereços IP nos nossos equipamentos, ok? Então basicamente, pessoal, já fizemos aqui a configuração deste lado, que é neste caso esta subrede aqui que está à esquerda, e já fizemos também a configuração desta subrede que está à direita, e também já atribuímos aqui o link, né, entre essas duas máquinas, entre esses dois roteadores aqui. Então entre eles também há comunicação, porque estão diretamente conectados. Mas vamos lá ver, este lado aqui não comunica-se com este aqui, porque não estão diretamente conectados, não se enxergam. É daí que nós entramos com algum protocolo de roteamento ou configuramos aqui o roteamento estático. Estamos juntos, né? Okay. Vamos gravar essa nossa topologia, pessoal. É importante nós gravarmos isto aqui, porque na próxima aula vamos partir desse ponto mesmo para poder fazer a configuração aqui do roteamento estático entre essas subredes aqui. Então vou colocar aqui o nome aula de configuração de IPv6, ok? Eu vou até acrescentar aqui mais roteamento estático, que é o que nós vamos fazer na próxima aula, ok? Aula de configuração de IPv6 mais roteamento estático. Pronto, só clicar aqui em Save. Geraldo Mário, pode falar? Levantou a mão. Geraldo? O microfone está desligado. Alô? Sim, Geraldo. Sim, boa noite, formador. Boa noite, como está? Desculpe, na tentativa de eu estar a acompanhar, não consegui ter o screenshot para ter o IP do roteador, não é? Da porta serial que estávamos a configurar de Gaza para Maputo. Não conseguiu ter a imagem, o screenshot? Sim, a imagem do IP, sim. Ok. O IP que nós configuramos aqui nessa porta serial do roteador de Gaza é este aqui. É só acompanhar aí esses comandos que tem aí. Temos aí 2001, 2.2.2/64. É essa parte mesmo. Ok. Obrigado. Tá certo. Então, Obrigado. pronto. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Doutor, eu tenho uma inquietação. Sim. Na aula passada criamos VLAN Ok. e queria saber se criarmos VLANs em roteadores assim diferentes, né? Seguindo essa topologia. Se tivermos aquilo que tínhamos lá, que era uma VLAN para estudantes, outra para formadores, elas vão se comunicar da mesma forma, como se não tivessem roteadores? É assim, quando nós criamos VLANs, o objetivo, só para elucidar aqui, essa é a última aula que nós tivemos. Quem tiver alguém interessado em acompanhar, a aula está lá no YouTube. Não partilhamos aqui o link, mas vocês podem, aqueles que são inscritos certamente receberam a notificação naquele dia. Mas respondendo aqui a sua dúvida, meu caro, quando nós
criamos VLANs, o intuito é criar aí pequenos domínios de broadcast, ou seja, somente os dispositivos que encontram-se na mesma VLAN é que se comunicam, ok? Agora, quando nós queremos garantir a nossa comunicação, se a gente quer garantir essa comunicação entre duas VLANs distintas, há aí a intervenção de um roteador. Então nós criamos aí já uma rede e acrescentamos um roteador que ele vai gerir o tráfego entre distintas VLANs, ok? É importante nós colocarmos aí o roteador, que é para aí garantir o roteamento entre VLANs. Falando nisso, até tem um vídeo lá no canal, não da aula que nós tivemos aqui de VLANs, mas uma outra aula, na qual eu configuro o roteamento entre VLANs e tem duas modalidades, ok? A primeira modalidade é o roteamento tradicional e a segunda modalidade é on-stick, onde nós criamos aí subinterfaces no nosso roteador. Okay? Então pode ir para lá, vai esclarecer muito bem a sua dúvida. Seguindo aqueles passos todos, tu vais poder fazer aí o roteamento entre VLANs, mas o objetivo principal é garantir com que duas redes, duas subredes no mesmo equipamento não comuniquem-se. Criamos aí pequenos domínios de broadcast, ok? Tá bom. Pronto. Mais alguém tem alguma dúvida?